Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje nós falaremos, claro, sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Para me acompanhar nessa conversa, eu recebo aqui a Cíntia Nunes, que é advogada, jornalista e professora, a Luciana Gaston, especialista em compliance e governança, a Mariana Orengue, professora de finanças e economia da ESPM, e a Luísa Muchon, advogada criminalista. Meninas, boa tarde, muito obrigada por comparecerem aqui à mesa do Linha de Frente. A gente começa com o assunto da semana e o assunto já da semana que vem também, né? Isso porque o julgamento de Jair Bolsonaro e os demais membros do núcleo crucial caminha para a fase decisiva. Na última quarta-feira, os advogados de defesa apresentaram os argumentos finais, marcando o encerramento da fase de sustentação oral. O processo será retomado na próxima semana, quando o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai apresentar o parecer. E, em seguida, os outros 4 ministros que compõem a primeira turma do STF deverão proferir os votos. Então, muita coisa já aconteceu e tem muita coisa ainda para rolar, né, daqui para frente. E a gente vai acompanhando até a próxima sexta-feira os desdobramentos. E para a gente girar esse assunto, então, com as meninas, começo chamando a Luciana para a gente fazer um balanço, Luciana, sobre o que já foi, o que a gente pôde acompanhar até agora desses primeiros 2 dias de julgamento. Qual é o seu balanço? Eu entendo que nós temos já um pré-julgamento, ou seja, ao meu ver, eu já falei isso em outras oportunidades aqui, a sentença está pronta. Discutir com relação se é válida ou não a delação de Mauro Cid, se houve ou não algum problema que levou de vícios ali as provas colhidas, eu entendo que isso pouco vai influenciar. O que nós precisamos agora é que nós tenhamos o ministro lá na posição de magistrado e imparcial, porque nós sabemos que a formação dele é do Ministério Público e nós não podemos ter um processo onde o magistrado ele atua como inquisitor, lá atuando como Ministério Público. Ao contrário, ele tem que se manter distante de problemas pessoais e agir com a técnica esperada. Mas os resultados estão aí. Nós teremos dia 9 o retorno do julgamento. Vamos aguardar os votos de cada um deles, mas eu não vejo outro cenário a não ser a condenação, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que pese haver alguns pedidos de absolvição, outros redução de pena, e aí realmente eu entendo que temos que aguardar. Cíntia, você concorda com a Luciana, então, que já estava posto, a gente já falava isso há algumas semanas, de que esse resultado já poderia estar posto, isso se confirmou nos 2 primeiros dias e você também vê isso daqui para frente? Olá, primeiro a todos vocês que nos assistem, é sempre um prazer participar dessa bancada feminina tão qualificada. Eu entendo, Bia, realmente que há sim um direcionamento que vai ser alguma surpresa muito grande se o resultado vier em sentido contrário. Porém, eu pondero que nós temos aí alguns pedidos novos em relação a reconhecimento de algumas nulidades. Então, talvez a gente possa ter algum voto divergente, há apostas no ministro Fux, então, eventualmente, para alguns dos réus ali, a gente possa ter um resultado, talvez não no mérito, mas talvez algum reconhecimento de nulidade. A depender da nulidade, essa nulidade pode abarcar outros réus. Em relação ao mérito, eu acredito que a surpresa não haverá, porque, de fato, o cenário está muito bem desenhado, não houve também, pelas alegações, não houve um traço ali de nenhum argumento novo que pudesse realmente direcionar o resultado. Então, eu acredito que, em termos de mérito, a situação está bem definida, independentemente de quem é a favor ou contra, não entrando aqui no mérito da situação, mas no mérito processual. Eventualmente, alguma nulidade pode ser reconhecida e, a depender da nulidade, a gente pode ter alguma alteração do cenário. Os próximos dias nos mostrarão isso.
Luísa, a gente assistiu às defesas, né, então, de todos os réus. O que dá para a gente tirar delas? Elas ocorreram dentro do que era esperado antes, principalmente aí da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro? Algum fator que surgiu que pode mudar os rumos desse julgamento ou não? Boa tarde a todos. Primeiramente, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite de participar. Eu achei que a linha defensiva, de um modo geral, ela seguiu bastante o que era esperado, né? Ela traduz ali o que foi acontecendo ao longo da instrução, ela já trouxe algumas teses que vinham sendo suscitadas desde o oferecimento de denúncia. Uma surpresa que acabou aparecendo é um pouco uma linha que a gente não vinha tanto antes, de ter ali quase que um termo que eu achei interessante que eu escutei, um canibalismo entre as defesas, né? Então, pela primeira vez, a gente começou a ver o advogado de uma das partes apontar o dedo para outra parte, né? Então, opa, meu cliente não fez bem assim, foi outra pessoa que participou. E isso trouxe uma inovação, né? Mas as demais teses defensivas são teses que já vinham sendo discutidas ou que acabaram acontecendo ao longo do caminho e que a gente já imaginava. Então, por exemplo, a questão do cerceamento de defesa por conta justamente de não ter sido concedido acesso e tempo hábil para que as defesas analisassem, né, todo o conteúdo, porque existe no processo penal o princípio da paridade de armas, em que é necessário que a defesa possa, né, ter acesso à completude da investigação e não apenas das peças selecionadas pela acusação para formar aquela tese acusatória. Até porque a acusação, a partir daqueles elementos, cria uma versão da história dela. E você pode sustentar uma outra versão, sendo a defesa com base em todos os elementos de provas colhidos. Se você não consegue analisar tudo, se você não tem tempo hábil, de fato há um cerceamento de defesa. Acho pouquíssimo provável que naquele material vasto que tenha lá e que eles não conseguiram analisar, tenha algo que seja crucial para fazer a grande diferença e trazer a absolvição, seja a prova cabal, mas é um direito, né? E esse direito ele tem que ser respeitado. E embora seja uma tese muito forte e uma ofensa a um direito muito importante, eu acredito que essa preliminar será rejeitada. Assim como também acredito que nada será acolhido em relação à questão da delação do CID, né? A delação vai continuar sendo mantida, no máximo ali, vamos mudar um pouco os benefícios concedidos a ele, poxa, você não cooperou tanto, você foi meio contraditório em determinada passagem, mas em relação à questão probatória, né, e nulidade, isso não vai surtir, infelizmente, um efeito. A gente tem discussões interessantes, mas que, pela minha análise, não serão acolhidas, né? Inclusive, uma que acabou faltando de falar é a questão suscitada até pelo próprio advogado do Walter Braga Neto, de que não foi filmada a careação e que houve um pedido expresso, que ele não poderia depois avaliar, que são pontos muito relevantes, mas que muito provavelmente serão negados, e concordo com vocês. O caminho, né, traçado para esse julgamento, ele é muito provavelmente a condenação. Eu não vejo um cenário diverso desse. Antes de chamar a Mariana, eu vou voltar com a Cíntia, que ela estava balançando bastante a cabeça aqui, vocês não estavam vendo, mas estava. E tem um ponto interessante do general Heleno, né, Cíntia, também, que ele tentou provar ali um afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no final, já para distanciar dessa possibilidade de golpe, né? A gente teve bem isso que a Luísa estava falando. Houve uma tentativa, a defesa veio mais no sentido de vários réus, a gente não estava tão perto disso, nós não fizemos parte desse movimento, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então, no salve-se quem puder, cada qual está tirando o seu barco da tempestade. E realmente, por isso, talvez, o que a gente tenha, concordo com a Luísa, o que talvez a gente tenha é uma majoração de pena diferente, até porque isso é o que a norma espera, né? É a dosimetria da pena, que cada um receba uma pena que seja proporcional às atitudes que comprovadamente ou não aí ficarem demonstradas no processo. Então, eu queria confirmar com ela, que eu estava balançando a cabeça aqui, no sentido de que realmente, processualmente, há defesas que fazem sentido. Agora, se elas vão ser acolhidas, isso já é uma outra história, cenas dos próximos capítulos.
enquanto a gente espera os próximos capítulos, tudo isso já começa a reverberar em 2026, né? E a gente sempre fala, principalmente com a Mariana também, que está sempre aqui, e com todas as nossas economistas, sobre como a economia reverbera em 2026 e nas eleições. E o julgamento, ele também tem tudo a ver com a política no ano que vem e também pode mexer com o cenário econômico, né, Mariana? Sem dúvida. Boa tarde, colegas de bancada, Bia, audiência, é um prazer estar aqui. Eu acho que é importante a gente levar em consideração o fato de que, caso de fato haja essa condenação, pode ser a primeira, na verdade, né? Condenação por tentativa de golpe na história do país. Então, quando a gente está falando do ponto de vista de ambiente institucional, a gente tem uma marca importante aí no nosso Estado de Direito que pode reverberar muito para o ano que vem. Independente da absolvição de Jair Bolsonaro ou não, acho que é importante a gente lembrar que ele permanece inelegível até 2030 por conta aí das condenações na Justiça Eleitoral. Então, o que a gente deve observar aí para os próximos meses é como é que a coalizão, digamos assim, né, que o Tarcísio está tentando formar, pode impactar as eleições no ano que vem. Diga, Lu. Pegando o gancho dela, nós temos a Lei Complementar 64, que trata das questões das inelegibilidades. O que acontece? Está para sofrer uma alteração. Hoje, o período começa a se contar do trânsito em julgado. Agora não, eles estão querendo mudar, então esse período que é aplicado de 8 anos, ele vai encurtar, porque vai ser aqui no comecinho do processo. Então, nós teremos grandes mudanças aí nessa questão em breve, porque o que a gente percebe que virou uma verdadeira articulação política. O problema hoje não é mais matéria de esfera criminal, é político. Então, vai vencer aquele que gritar mais alto. E com a saída do União Brasil e do PP, está sendo formada uma nova bancada lá, que estão negociando com a direita. Isso vai fazer com que algumas medidas comecem a perder força. Então, não sei até que ponto nós vamos ter um resultado favorável com relação a esses julgamentos que estão acontecendo aqui. Se a pena for muito excessiva, pode ter certeza que algum recurso eles vão, através da Câmara dos Deputados do Senado, tentar mexer, em que pese a gente ter lá o presidente do Senado hoje não ser do lado do pessoal da direita, não está apoiando Bolsonaro e companhia, mas é fato que nós teremos sim alterações. Luísa, em termos de pena, como citou a Luciana agora, o que dá para a gente esperar dessa próxima semana, né? Porque elas devem ser diferentes para cada um aí dos réus, essa é uma tendência ou não, porque fazem parte ali então de um mesmo julgamento, o que dá para a gente entender disso? Bom, a pena ela deve ser aplicada de acordo com a circunstância e com a participação de cada um na prática criminosa, né? Então, não se deve ter uma aplicação de pena idêntica para todos, embora isso possa acabar acontecendo por levar em consideração critérios, né, aplicar a pena mínima, aplicar uma mesma qualificadora e etc. Tem que ter uma justificativa específica para cada um dos réus e cada réu tem que ser analisado caso a caso. Então, qual foi o envolvimento, qual foi o nível de participação, se tem mais culpabilidade, se tem menos culpabilidade, se é primário, se não é primário, se incide mais ou menos agravantes, né? Então, tem toda uma conjuntura de fatores que influenciam na dosimetria da pena e ela deve ser avaliada caso a caso, réu por réu, né? Mas fazendo um panorama sobre a pena, até levando em consideração as penas aplicadas nos julgamentos, né, das pessoas que participaram dos atos no dia 8 de janeiro, eu prevejo penas altas aplicadas, né? Porque as penas para aqueles participantes foram de 8 a 17 anos. E para esse pessoal aqui que está sendo julgado, estão sendo o núcleo intelectual, que tem uma participação anterior, inclusive, do que o próprio acusados, né, de uma participação anterior, inclusive, do que o próprio dia 8 de janeiro, eles terão penas, até pela imputação, muito mais elevadas. Então, as penas máximas, né, somadas, elas podem chegar até 40 anos, por aí, que é bastante. Considerando que penas pesadas já foram aplicadas lá atrás, a tendência é que pesem a caneta sim. Cíntia, muitos dos aliados do ex-presidente
e de todas as autoridades envolvidas aí com ele nesse processo falam que esse processo foi diferente de outros, que foi mais rápido, mais acelerado, que está pensando lá em 2026. Você vê um processo diferente ou não? Olha, inicialmente acho que todo mundo vê isso, né? Porque, de fato, é um processo um pouco sui generis, na medida em que o que a gente percebe é que há uma questão política muito grande e que acaba dando um ritmo diverso. Se não estou aqui dizendo assim, que há realmente uma tendência de um lado ou de outro, mas o que a gente percebe é que, de fato, há um ritmo muito mais acelerado. É fato que todo mundo deseja um processo célere, mas não anda célere para todos os processos, para todas as coisas. Então, o que causa espanto é que outras questões, muitas vezes envolvendo até crimes mais graves, não têm a mesma dinâmica e agora tudo parece caminhar no sentido de desenhar o futuro processo eleitoral. E isso é o que causa um desgaste, não só para as pessoas, para a população, mas também entre os três poderes. Porque ninguém espera que o processo fique se arrastando, que haja aí um excesso de defesas protelatórias, porque isso não vai na melhor direção do que a gente espera. Mas também que causa um espanto, que o processo siga um ritmo mais acelerado, isso de fato causa. Por outro lado também, Bia, é importante a gente ver que quando a gente está diante de uma situação como essa, um atraso nisso também causa uma instabilidade econômica gigantesca. Então, é o fiel da balança que precisa ser verificado. Agora, a gente vai ver no momento da punição qual vai ser o resultado de todo esse caminho, né? Se realmente foi no melhor sentido, não para A ou para B, mas no melhor sentido do direito. Luísa, queria completar? Sim, sim. E fazendo um adendo aqui também, inclusive, essa celeridade, né, no processo, por exemplo, poderia ter sido deferido mais tempo para a defesa, 1 mês a mais para analisar o material apreendido e disponibilizado, não faria diferença nesse julgamento, né? Então, por que não conceder? Por que não permitir que se acesse isso? Dar a paridade de armas às defesas? Entendo que tenham réus presos, que é necessário tramitar o processo mais rápido até por conta desse fator, mas alguns elementos devem ser sopesados, não apenas a celeridade. Quer falar, Luciana? Sim. Pensando na celeridade desse processo, nós tivemos um julgamento nessa semana aí que, para rever no Supremo, demorou 16 anos para verificar os atos lá da primeira instância. Então, causa estranheza a forma com que eu quero condenar virou uma coisa pessoal, não é uma coisa mais voltada para o direito. São 3 poderes que eles atuam de forma separadas, porém harmônicas. Então, assim, hoje o que eu vejo é uma guerra lá entre o Executivo, contra o Legislativo, contra o Poder Judiciário e o Supremo, que é o guardião da Constituição, está, a meu ver, agindo de uma forma muito truculenta no sentido de como está sendo tratado esse processo. A própria Constituição tem uma cláusula pétrea, um inciso no artigo 5º que trata do direito da pessoa, da liberdade. Então, se eu estou lidando com liberdade das pessoas, como é que eu vou cercear o direito de defesa dessa pessoa ter acesso às provas, o que foi colacionado aos autos? Um dos advogados falou que tinha mais de 1 tera de documentos que foi entregue às vésperas, que foi humanamente impossível a analisar. Então, eles chegaram todos os advogados, a maioria com os seus PowerPoints, mostrando as falhas, e aí a gente via um certo nervosismo, criaram até um ministério que não existia lá durante a fala. Precisou haver uma intervenção do ministro para fazer a correção, porque eles estavam extremamente nervosos, que eles foram pegos de surpresa. Então, eu entendo que um processo, uma envergadura como essa, que parou o país. Nós temos uma situação econômica hoje caótica e um dos principais responsáveis pelo que está acontecendo é o próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele age dessa forma. Por quê? O Brasil, já que é um processo político, perdeu a credibilidade dos nossos investidores internacionais. Então, precisa retomar, processo imparcial, juiz é juiz, promotor é promotor. Se a Constituição põe regras, o Código de Processo Penal põe regras, e o Código Penal, ele tem um artigo lá, que acho que é o 59, que trata especificamente da dosimetria da pena, que seja respeitado, para que a gente não tenha
um ex-presidente condenado a uma pena, como já ouvi falar, de 40 a 48 anos, extremamente longa e que vai apenas travar o país, porque a partir do dia 9, pode ter certeza, o Supremo vai começar a ver o resultado nas ruas do que está sendo feito lá. Vou aproveitar que as meninas falaram bastante do impacto desse julgamento mais rápido ou pausado na economia, para fechar esse assunto com a Mariana, por favor. Eu acho que a gente não pode esquecer do que vem aí para frente. A Lu trouxe no começo, né? Parece que a decisão já está tomada. E uma vez que a gente entende que essa decisão pode estar tomada, o que vem na sequência, especialmente na nossa relação com os Estados Unidos, né? Então, o Lula afirma aí que isso pode ser uma rendição ao presidente Donald Trump. E aí, o que a gente precisa levar em conta do ponto de vista de impacto de mercado, né? Quais são as possíveis novas medidas que o governo americano pode tomar. Tarifa parece pouco provável, dado que 43% da pauta basicamente já foi isento. Além disso, existe agora um julgamento interno dentro dos próprios Estados Unidos sobre a legalidade do tarifaço. O que a gente pode ver na sequência é a extensão da aplicação da Magnitsky aos outros ministros do Supremo, mas os bancos, especialmente os bancos aí que a gente fala que são os bancos do S1, os 5 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e BTG, esses bancos, eles já foram acionados, então o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos já perguntou a eles como é que eles estão fazendo, né, quais são os procedimentos que eles estão adotando para que a Magnitsky de fato esteja em vigor, e a grande preocupação é se de fato haverá sanções secundárias a esses bancos. E isso causa um desconforto grande no mercado, porque a gente não estava acostumado a ver impactos no sistema financeiro brasileiro, que é super estável historicamente. Quando a gente está falando de sanção secundária, significa liquidação de operação de empresa brasileira em dólar nos Estados Unidos. Ainda que a gente esteja fazendo uma operação, empresa brasileira fazendo uma operação com a China, por exemplo, se essa operação é em dólar, todos os nossos correspondentes bancários estão em Nova York. Então, se os Estados Unidos decidem, né, aplicar essas sanções de maneira secundária aos bancos e não somente aos ministros, a gente pode ter a temperatura subindo bastante ali dentro das grandes instituições bancárias no Brasil. E aí, só lembrando, né, que a gente fala muito, tem o sistema SWIFT. Isso não é a mesma coisa que banir o Brasil do SWIFT, né? Sanções secundárias são uma tentativa de impedir que as empresas brasileiras tenham acesso a transações em dólar que hoje comandam o comércio internacional majoritariamente. O SWIFT está lá comandado pela Bélgica, mas os Estados Unidos também podem exercer pressão adicional na Comissão Europeia para fazer com que o Brasil tenha algum tipo de sanção também dentro do sistema SWIFT. Aproveitando esse gancho da Mariana, então, que já falou de Magnitsky, que já entrou no presidente Donald Trump, a gente relembra isso, que exatamente com o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximando, está crescendo em todo o país o receio dessas novas sanções americanas contra o Brasil. Com a expectativa pela condenação de Bolsonaro e os demais réus, os assessores do Palácio do Planalto acreditam que o governo Trump vai reagir à decisão da corte, já que condicionaram o tarifaço justamente pelo inquérito que investigava a suposta tentativa de golpe de Estado. Para não trazer prejuízo à economia norte-americana, uma nova sanção pode mirar o Supremo Tribunal Federal, justamente com a aplicação da Lei Magnitsky aos ministros da primeira turma que votarem pela condenação de Bolsonaro. Essa resposta política já foi dada ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito. E aí, Luciana, dá para a gente imaginar, então, essa sanção acontecendo a outros ministros? A postura do ministro Alexandre de Moraes, que não recuou, de repente pode afugentar os Estados Unidos de tentar uma nova medida? Passou que mensagem? Na minha opinião, todos serão sancionados, exceto o ministro Fux, que é quem está contrário a tudo que está sendo feito lá. O grande cerne da discussão toda é que nós temos uma intervenção vindo do governo estrangeiro no Brasil, porque nós temos uma coisa muito pessoal ali do presidente Trump, ele se identifica com o ex-presidente Bolsonaro, com o que está acontecendo.
Ele foi uma afronta à postura do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros, será assim considerado, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. O cerne da questão é, essa influência que nós vamos ter já está impactando severamente no Brasil. Essas sanções que o Brasil já vem sofrendo é tarifácil, é a sanção contra o ministro. Eu estive nessa semana em um grande banco internacional aqui no Brasil, participando de um evento com investidores, analistas, clientes, e a pergunta foi feita: se nós temos uma taxa aqui de Selic de 15% ao ano, e você tem nos Estados Unidos uma taxa de 5,5%, por que os investidores brasileiros, eu estou falando 1% do PIB mais alto do Brasil, estão tirando o dinheiro do Brasil e mandando para aplicações lá em offshore nos Estados Unidos, lá em Miami, clientes deste grande banco? Por quê? Porque está afugentando. Então, se eu tenho lá um presidente americano que vai aplicar uma sanção aqui no Brasil, que ninguém sabe o que vai vir ainda, que dizem que é um voto lido, é uma sanção aplicada. Nós temos uma guerra que não é comercial, é política. Os empresários escutaram nessa semana, que foram lá nos Estados Unidos conversar lá com o secretário da Casa Branca, de que não havia nada a ser resolvido, porque o grande problema era o Supremo Tribunal Federal. Então, é aguardar o que há de mais drástico. E a gente espera, não dá nem para falar muito para não dar ideia, que não venha coisa pior. Vídeo que está acontecendo com a Venezuela. Então, eu tenho certeza de que sim, deu voto, vai receber uma sanção. Cíntia, recentemente, inclusive, agora nesses últimos dias, os bancos questionaram, né? Os Estados Unidos, aliás, questionou os 5 bancos aqui no Brasil se eles estavam aplicando essas regras. Isso demonstra, então, que eles devem apertar o cerco, continuar em cima. O que a gente pode tirar, né, dessa informação? Eu não tenho a menor dúvida. Acredito que não se trata só de ter aplicado a lei e agora dizer assim, eu já apliquei e é só um carimbo. Eles vão querer ver efetividade, né? Porque foi uma medida muito drástica e essa medida drástica não vai ser aplicada, não foi aplicada à toa, sob o ponto de vista de que ninguém vai olhar se isso está sendo ou não está sendo aplicado. Então, assim como disse a Luciana, eu acredito sinceramente que todos os demais ministros, talvez à exceção do Fux, como eu disse aqui no começo do programa, por isso até eu acredito que se tiver algum reconhecimento de nulidade vai ser eventualmente por um voto divergente do Fux, que é um processualista, então que não vai fechar os olhos, eu acredito, às questões processuais, como as minhas colegas já disseram aqui, a não paridade de armas, um prazo menor para análise das questões e talvez isso, se tiver eventualmente um voto divergente ou algum pedido de retirada de pauta, alguma coisa possa segurar um pouquinho essas sanções, mas a nós termos um julgamento efetivo com a condenação, acredito que cada voto virá respectivamente a sanção a quem votou. O que eu espero, honestamente, é que, como disse a Luciana aqui, a gente não tenha coisas piores, que nós agora não temos nem como prever, porque também é uma caixa de surpresas. Também não acredito que sejam novas tarifas, porque daqui a pouco essas tarifas elas vão colocar a própria economia americana também em prejuízo. E como se disse aqui, lá mesmo nos Estados Unidos já há uma discussão judicial acerca da validade dessas tarifas. Então, não acredito que seja tarifa, porque a discussão toda é política, ela não é jurídica, ela não é econômica, e quando a política entra, a gente sabe que, historicamente, a política, inclusive, é a responsável por guerras. E aí é onde o nosso receio bate, acredito que de toda uma nação. E, Luísa, dentro dessas sanções, então, que parece que todo mundo aqui acha que não ficarão mais nesse mundo aí das tarifas e sim contra os ministros especificamente. Tem alguma postura que o Brasil poderia tomar de diferente, os ministros? Como que precisa acontecer, o que devem acontecer agora nesses próximos passos se a gente realmente tiver maiores sanções nesse sentido? Olha, é uma posição muito delicada, né, que nós nos encontramos, porque ao mesmo tempo que estamos sofrendo uma pressão indevida, né? Porque é indevida, um presidente de uma outra nação querer influenciar num julgamento interno, né? De fatos graves que aconteceram dentro do Brasil. Se a conduta é típica, se não é típica, se teve nulidade, se não teve nulidade, mas são fatos graves que aconteceram e que têm que ser julgados e têm que ser processados. E essa pressão e toda essa movimentação política, a aplicação de sanções a ministros dessa corte, é uma tentativa de influência
de tirar a própria soberania do Estado brasileiro, da autonomia das instituições daqui. Então, os ministros, né, e o próprio presidente Lula, assim, ninguém vai se mexer no sentido de determinar que não seja feita o julgamento, que as coisas não prossigam normalmente. Então, cada ministro vai proferir seu voto normalmente, vai bancar se vier uma sanção, mas é uma situação que você fica entre a cruz e a espada, porque você tem os filhos do Bolsonaro fazendo barulho, você tem aliados do Bolsonaro fazendo barulho, você tem toda essa atmosfera conflituosa que já foi criada e ela está lá instalada. Então, você tem uma ameaça, o Supremo não vai ceder, ele vai lá e vai fazer mais, ele vai cobrir. É realmente uma situação entre a cruz e a espada, digamos assim. Mariana, para completar, antes do nosso intervalo. Acho que é só importante a gente levar em consideração, né? A Luísa mencionou uma pressão indevida, lembrando que a Lei Magnitsky, ela é criada em 2016, no governo do presidente Obama, para lidar com questões relacionadas a direitos humanos. E aí, se a gente pensa nos próximos passos, alguns analistas falam, né? Quais são as possíveis estratégias que Donald Trump pode utilizar para pressionar o governo brasileiro? Essencialmente 4 frentes: comercial, financeira, militar e cibersegurança. As tarifas e a Magnitsky, de alguma forma, elas já endereçaram as questões comerciais e financeiras. Há dúvidas em relação à parte de cibersegurança e militar, que parece pouco provável, mas acho que cibersegurança é uma coisa importante assim, para a gente ter no radar. O presidente Lula pediu que os apoiadores se mobilizem contra o projeto de anistia a condenados por atos golpistas. Durante um evento em Belo Horizonte, Lula manifestou preocupação com o risco de o Congresso aprovar uma proposta nesse sentido. Líderes de centro, aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, afirmaram que ambos não pautariam um projeto amplo de anistia, sob pena de inviabilizar a relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. A avaliação é que, se a proposta avançar, será um texto de acordo com os ministros da Corte, incluindo o relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Apesar disso, também nessa semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou a Brasília para pautar o projeto de lei. Na avaliação dele, já existem pelo menos 250 votos favoráveis ao texto na Câmara. E Mota já admite que o assunto será colocado em discussão. Bom, esse texto, então, está dando o que falar essa semana, vai dar o que falar nas próximas semanas. Cíntia, começo essa rodada com você. O que a gente pode esperar? Você acha que realmente Hugo Mota ficou sem saída agora? Vai precisar colocar o texto em pauta ou não? Ainda ele deve tentar fugir aí pela tangente? Eu acredito que ele vai tentar fugir pela tangente, porque colocar em pauta, embora a gente vai ter uma intensificação assim da pressão com a iminência da condenação possível do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito provavelmente a oposição ao presidente Lula vai realmente fazer uma pressão muito intensa para que isso seja pautado. Mas eu acredito que que depender de todos os mecanismos e estratégias possíveis para não pautar, isso será utilizado. Primeiro porque existe um risco de ser aprovado, embora o Supremo já tenha dito, se for aprovado, né, já deu o seu recado, é inconstitucional e daqui não passa. Então, é também um desgaste, é mais um desgaste cujo resultado prático aparenta ser quase zero, porque não vai ter o resultado esperado. Então, eu acredito que vai se tentar ao máximo que não se paute. Agora, como a gente não sabe qual a temperatura da próxima semana, pode ser que haja ali uma pressão extrema que diga, então tá bom, vamos pautar e vamos ver o que vai acontecer, a minha parte eu fiz. Mas acredito que no que depender dele vai segurar ao máximo, essa é a minha sensação. Luciana, você compartilha essa sensação da Cíntia? Pontua aqui, inclusive, que eu conversei com algumas pessoas que tiveram na reunião com o governador Tarcísio de Freitas e que disseram assim, que o Hugo Mota falou, tá inevitável pautar isso agora. Eles fizeram uma conta ali que eles conseguiram votos do União Brasil, do PP, do Republicanos, muitos do PSD e também do PL e do Novo, que já eram votos declarados, e estão tentando outros, como o MDB, por exemplo, que deve estar dividido. Então, a sua leitura é a mesma na Câmara? O Hugo Mota já vai pensar lá na frente, como a Cíntia falou, no STF, por exemplo? Eu entendo que o Tarcísio está sendo extremamente bem orientado. E o jogo aqui não é aprovação
tão somente de uma lei que vai anistiar, uma lei ordinária que vai anistiar os condenados lá, eventualmente condenados lá do 8 de janeiro e os da agora, que Bolsonaro e companhia. O grande problema é o seguinte, nós temos o Senado, manda o texto, se aprova, se é alteração, ok. Volta para a Câmara, aí volta para o presidente Lula sancionar, sanciona, não sanciona, vai para o Supremo e declara inconstitucionalidade. O que vai acontecer ao final? Não vai ser aprovado, se for aprovado, vai ser declarado como inconstitucional. E o discurso de campanha do presidenciável, que diz que não é, mas ele é presidencial porque ele mudou o comportamento, é o seguinte, olha, o pessoal lá de 8 de janeiro estão presos porque o Supremo declarou inconstitucional. O grande culpado pelo que aconteceu, mais uma vez, é o Supremo. O grande culpado é o atual governo que levou o país para uma crise. Então, assim, eu acho que o Mota vai começar a pensar, se ele fizer uma análise fria e crua do procedimento, desde quando sair do Senado, todo o processo, ele vai sim colocar em pauta, vai tentar negociar, porque o governo perdeu forças com a saída do União Brasil e do PP. Nós temos uma superfederação e vamos aguardar quem virá. Será Tarcísio? É Tarcísio e Zema do Novo? É Tarcísio e Michele do PL? Nós vamos ter um cabeça de chave que, a meu ver, já está definido, e esse cabeça de chave já está batendo na porta de 1 a 1 para defender o texto da anistia, e nós temos uma definição do vice e uma articulação do centrão que o pessoal do governo não contava. Então, que ele vai repensar, sim, ele vai repensar, se vai aprovar ou não, aí a conta vai nas eleições, nas urnas, para aquele que dificultar o processo. Luísa, você também acha que esse texto não passa do Supremo Tribunal Federal? Mesmo que passe em outras instâncias, ele vai esbarrar nos ministros? Com certeza. Existem ações para se discutir a constitucionalidade e com certeza será uma lei declarada inconstitucional, tanto pelos próprios aspectos e o que ela representa, né? Ela é uma afronta direta a um julgamento, a uma decisão posta pelo Poder Judiciário, né? Enquanto, inclusive, o julgamento já está acontecendo. Então, eu não tenho dúvidas de que, se passar por todas essas instâncias, tiver todo o trâmite, for tudo aprovado, que vai ter uma ação e essa lei vai ser declarada inconstitucional. E, na mesma linha do que a Luciana falou, o que eu vejo hoje em dia que tem sido o mais importante é se falar em anistia, é causar o barulho pela anistia, pelo lado político, né? Se vai efetivamente surgir um efeito, as pessoas não estão pensando nisso agora, as pessoas estão pensando, poxa, ele está com o Bolsonaro, ele é o apoiador do Bolsonaro, ele é o nosso representante da direita. Já vai criando aquele personagem, aquele herói, aquela pessoa justamente para assumir ali o posto de candidato a presidente da República nas próximas eleições. Então, também acredito que ele seja o presidenciável e que justamente esse discurso é mais para uma propulsão política do que até mesmo para se efetivamente conseguir a anistia. Mariana, das outras vezes que a gente comentou projetos aqui de lei, sempre muito pautados pela política, a gente sempre fala que outros muito importantes para o país ficariam de lado, que isso tem consequências. A gente citou também agora há pouco que processos como esse gastam dinheiro, às vezes com processos que não andam. Então, o que a gente pode tirar desse cenário geral? Mais uma vez, um projeto que talvez não seja o mais prioritário, entrando na frente de outras coisas. Estou me lembrando aqui, acho que um mês atrás a gente falou uma coisa muito parecida, né? Que diversas pautas que estão ali pausadas, que são essenciais para a população, não estão sendo discutidas. E a polarização, qual vai ser o discurso de polarização para a eleição, ele já se formou, né? Como as meninas aqui muito bem comentaram. De um lado, você tem a esquerda com essa ideia de soberania, estamos sendo atacados, o Brasil é nosso, etc. E do outro lado, você tem essa questão, a figura do herói, acho que como as meninas também colocaram aqui, ou seja, a polarização de um lado, né, ela vem de um fator interno, do outro, para a esquerda, o discurso é externo, é um ataque externo. Então, isso faz com que a gente continue perdendo tempo e orçamento, por exemplo, né, que é algo super relevante para o país. O projeto de lei orçamentária de 2026, se você olhar,
eu acho que tem diversas preocupações ali que, do ponto de vista de futuro de país, a gente ainda não conseguiu endereçar. A gente está falando, né, de uma estimativa de superávit de 0,25% do PIB, a estimativa agora, até chegar lá, em ano de eleição, a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Uma estimativa de superávit super apertada de 34 bilhões, possivelmente nem teremos superávit, se tivermos vai ser uma maravilha. Um crescimento de PIB, né, abaixo do que seria necessário para que a gente conseguisse qualquer nível aí de estabilidade, gastos com previdência que são maiores do que 1 trilhão, e aí ao mesmo tempo a gente tem essas nuvens, né, essa fumaça que às vezes surge. Essa semana, por exemplo, a gente teve a questão de independência do BC, então um monte de coisa que vai sendo colocada ali no meio, bagunçando, e a gente não consegue avançar no que efetivamente precisa. Diga, Lu. Pegando o que a Mariana colocou, nós temos um déficit muito grande no Brasil. 92% da receita é destinado para despesas fixas, sem contar as despesas variáveis, que é o caso das eleições. Nós tivemos um orçamento que foi aplicado, uma verba destinada para o fundo eleitoral para as eleições de 2024, de mais de 4 bilhões de reais. Nós temos, de novo, falei várias vezes aqui, a pendência da reforma eleitoral, a aprovação do novo código, que em virtude desse julgamento está parado na Constituição de Justiça para aprovação, que vai reduzir os custos do país. Então, o país não tem dinheiro, essa conta vai cair no colo de alguém, porque investir apenas 8% do que arrecada, que é o que está acontecendo com o governo, a meu ver, politicamente falando, é uma carta na manga para o Tarcísio amanhã mostrar que, em que pese o populismo do atual governo, defender o BPC, todos os planos que nós temos, Bolsa Família, assistenciais, é fato de que está afugentando o investimento e a credibilidade externa no Brasil. Então, nós vamos ter uma discussão muito séria no palanque lá, no debate eleitoral, que vai se mostrar os pós e os contras. Família Bolsonaro, quem for apoiar, vai colher, sim, reflexos negativos em virtude do tarifaço, de tudo que está acontecendo, mas, do mesmo modo, o atual governo não vai escapar de ter uma queda na boca, na hora do voto, na boca de urna, na eleição final. Por quê? Porque, assim, se perderam. E, ao se perder, a gente precisa retomar. E a bola está na mão da direita. E a minha humilde sugestão ao ex-presidente Bolsonaro, que defina quem vai ser candidato, porque ele está inelegível. O país precisa funcionar. A direita precisa lançar seu candidato, até para que o processo democrático possa seguir. E pautas importantes: se nós não votarmos a reforma eleitoral até o mês de outubro, os cofres públicos vão arcar novamente com mais 5 bilhões para o próximo ano, daqui 2 anos de novo. Ou seja, tem pauta de fim da reeleição, que para vigorar a partir de 2030, nós temos pautas muito importantes que vão impactar na economia do nosso país. Mariana. Só para complementar alguns dados em relação a essa deterioração do que o investidor vê no Brasil, né? A gente tinha sempre uma piada entre professores de economia, a gente falava, toda vez que os títulos baterem IPCA mais 5, vende o carro e compra título. Nesse momento, a gente está vendo IPCA mais 7, IPCA mais 7,7. O governo brasileiro até conseguiu fazer uma captação bilionária em dólares essa semana, mas a gente começa a observar um encurtamento da dívida. Então, o governo não consegue fazer emissões tão longas quanto gostaria. A emissão que consegue fazer dentro do país, caríssima, IPCA mais 7, né, quase um IPCA mais 8, é um custo de financiamento muito alto, com um orçamento apertado, 90% carimbado. É difícil a gente pensar assim, num futuro que permita qualquer tipo de ajuste num contexto geopolítico que já é absolutamente um jogo de xadrez, né? E a fuga do investidor de renda fixa para o estrangeiro. Então, ou seja, o dinheiro está saindo, havendo uma evasão do Brasil, e nós estamos ficando cada vez mais na mão do pessoal lá fora e cada vez mais sem dinheiro. Nós vamos ter uma queda na arrecadação tributária.
Como que vão pagar essas contas todas? O orçamento está para ser aprovado agora em novembro, para 2026, de onde vai sair o dinheiro. Então, há uma irresponsabilidade que, por parte lá, a meu ver, do Ministério da Economia, porque o Haddad, até outro dia, ele estava apático. Aí ele resolveu falar. Agora ele falou da uma possível, aí que está sendo cogitada nos bastidores, uma composição de chapa Haddad e Alckmin em São Paulo para o governo, e a gente não vê mais o ministro falando. Ontem ele falou alguma coisa aí sobre o que pode vir no reflexo do Trump, mas eu pergunto, onde está o nosso ministro da Economia que não está se posicionando com o que está acontecendo? Cíntia, para a gente continuar um pouco nesse assunto, o Congresso atualmente, a gente pode dizer que ele está numa corda bamba ou que ele está despencando, quem sabe, à direita, depois desse desembarque do União com o PP. Isso pode ajudar, de alguma forma, Tarcísio, a ala mais bolsonarista, pensando no ano que vem? Olha, é uma situação difícil da gente prever, mas, em princípio, quando a gente vê esse jogo esse mexer de cadeiras, né, isso pode, sim, beneficiar, de alguma forma, o cenário aí para o Tarcísio no próximo ano. Eu só queria completar uma coisa que as meninas estavam falando, era que você me perguntou, eu estava com esse pensamento ainda, que realmente, muito bem colocado pela Luciana, que o nosso ministro da Economia, no momento mais crítico da economia, ele sumiu praticamente. Então, agora que era hora de mostrar que eu sou um ministro forte, a despeito de tudo que se tenha dito, dos seus equívocos, agora era hora, pelo menos, de trazer propostas, de falar, olha, o que a gente pode fazer, porque a economia que está prestes a naufragar, ele desapareceu. Então, isso até, Luciana, Bia, eu penso que muito mais, estou pensando no que a Luciana falou, eu penso que muito mais cria um cenário próprio para a direita no próximo ano do que propriamente mudanças ali dentro da Câmara, mudanças políticas, porque é inevitável que quem ganha uma eleição num país, como aconteceu nos Estados Unidos, é a questão econômica. Quando as pessoas olham, não tem emprego, não tem o investidor vai embora e a coisa está prestes a naufragar, não tem ideologia política, na minha humilde opinião, que sobreviva diante disso. As pessoas querem ter no final do mês o dinheiro, pelo menos, para pagar as suas contas, para poder fazer compra, para poder ter um pouco de dignidade. Então, nesse sentido, eu acredito que o que muito mais pode ajudar a direita é olhar dizendo, bom, a esquerda tinha uma proposta de exterminar com os pobres, acho que levou isso muito a sério, né? Porque está exterminando literalmente, já que as pessoas estão cada vez com menos condições. E aí não entra só o pobre, entra a classe média, entra a classe investidora, e o que vai sobrar para isso? Uma bandeira ideológica? Isso não segura a economia. Aproveitando o assunto, lembrando que amanhã, domingo, acontecem em todo o país as manifestações de 7 de setembro. A direita organiza uma série de manifestações aí em prol da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e realmente são manifestações aí que vão ferver justamente porque acontecem no meio desse julgamento do ex-presidente. Inclusive, a gente fala que muito de Tarcísio estava falando, ele organizou jantar essa semana para, junto com o pastor Silas Malafaia, organizar as manifestações, colocar força nesses atos. A esquerda sempre também organiza manifestações, como o Grito dos Excluídos, por exemplo. E aí aproveito para perguntar para a Luísa qual que é a expectativa a partir disso, né? O que a gente pode esperar desse domingo? A gente já teve 7 de setembro com muitos ataques, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Será que isso vai acontecer agora em meio ao julgamento? O que a gente espera da temperatura? Já deixando o convite, inclusive, para a nossa audiência acompanhar a cobertura aqui no domingo, que vai ser extensa. Acho que a temperatura vai subir bastante. Eu acho que as autoridades elas têm que estar preparadas, tem que ser montado um esquema de segurança, porque os ânimos estão acalorados. As pessoas estão com vontade de falar, de manifestar, colocar suas intenções, né, para fora e mostrar o que elas estão sentindo. E já tivemos muitas manifestações, já tivemos, inclusive, uma vez uma pessoa que se enrolou em fogos de artifício, né, e chegou a se explodir. Então, assim, as coisas estão ficando diferentes do que acontecia uns anos atrás. O momento, em relação à questão do julgamento, é um momento
quente, digamos assim, para que esse cenário mais tumultuado aconteça. Tem toda essa questão política, tem toda essa questão das sanções que vem sendo aplicadas pelo Trump, tem toda essa questão da economia. Então, é um caldeirão em ebulição, né? E pelo que a gente já acompanhou de outros anos, eu imagino que tenham muitas manifestações, espero que fiquem pacíficas, mas é possível esperar um pouco de tudo. Luciana, para você, eu lembro que há umas semanas o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, chegou a dizer que para a esquerda seria um clima com churrasco, numa alusão ali à comemoração do julgamento do ex-presidente. A gente espera manifestações fortes da esquerda também ou não? Deve ser um dia mais dominado ali pelos apoiadores do ex-presidente? Eu acho que nós vamos ter um grande embate, porque os próprios apoiadores da esquerda também não estão confortáveis com o que está acontecendo, porque eles sabem que o presidente Lula, ele oscila. Ora, ele está nas pesquisas lá em cima, ora ele está lá embaixo. Há questionamentos sobre os veículos de pesquisas que foram divulgadas aí sobre o possível resultado das eleições. Eu acho sim que eles vão comparecer, haverá muita provocação. E aí cabe ao pessoal da direita se organizar. De novo, a bola está na mão do ex-presidente Bolsonaro. Se a direita quer vencer as eleições de 2026 e dar uma nova cara para o Brasil, precisa já colocar na linha de frente quem será o candidato, o presidenciável, colocar na linha de frente uma pessoa que vá saber lidar com essas pautas, com essas dificuldades todas. Mas eu acredito que nós vamos ter, sim, um grande embate, porque tanto de cá quanto de lá não estão contentes. Vamos aguardar as próximas pesquisas que devem sair pós esse evento do dia 7, e aí Paraná Pesquisas vai para um lado, a Quest vai para o outro, e aí a gente não está aqui para discutir a credibilidade, porque são pesquisas muito confiáveis, mas o resultado que vai virão desses manifestos, justamente em virtude do julgamento que está acontecendo lá em Brasília, sendo que no próprio dia 9, na terça-feira, nós já temos novamente o início, a retomada dos julgamentos, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acredito, sim, que se não houver, eu concordo com a Luísa, uma organização especial aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, nós podemos ter confrontos, porque ambos estão com os nervos nas alturas. Inclusive, também foi um tema do jantar aí entre Tarcísio, Malafaia e o líder do PL na Câmara, a segurança aqui em São Paulo. No próximo domingo, o Tarcísio chegou a prometer, de acordo com fontes, aumentar o policiamento na região. Para a gente fechar 7 de setembro, Cíntia, tem uma expectativa, a luta vai batendo bastante no ponto da escolha, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível de qualquer forma, a Luísa também citou. Então tem uma expectativa para que no término da semana que vem, né, do julgamento, ele faça essa escolha. Será que o 7 de setembro vai servir como termômetro ou já está posta, já está posta a escolha? Me parece que a escolha é meio que óbvia, né? É o que a movimentação política parece que é óbvia. Agora, o que a gente espera é que ele se posicione nesse sentido, porque retirar-se de cena diante de um cenário de uma praticamente impossibilidade de que ele viesse a concorrer, mesmo que se pautasse a anistia, a inexigibilidade por conta de outro processo, por conta de um processo da justiça eleitoral. Então, sair de cena e apoiar um candidato é mostrar um apoio para o país. O contrário é se colocar num ponto egoístico de que eu não quero sair daqui e seja o que Deus quiser o Brasil que tome o rumo que tomar. Então, eu entendo que sair e apoiar traria uma possibilidade para, pelo menos, nós termos um ponto de escolha, para que quem não se sentir confortável com os rumos da esquerda possa ter um candidato, e um candidato real, e não um candidato que está aí a depender de questões que provavelmente, muito provavelmente, não acontecerão. O que a gente espera, inclusive, com este momento aí tão perigoso, inclusive, eu diria, do 7 de setembro, das manifestações, que corre um risco gigante de desandar, é que as pessoas saibam, primeiro, que existe uma liberdade de expressão. Por mais que você não goste do outro, você tem que respeitá-lo. Esse é um ponto importante. Manifestação política e pacífica não pode ser punida nem repreendida por ninguém. Mas não é porque você não gosta do outro lado que você tem o direito de agredir, de depredar, de causar até muitas vezes prejuízo, que não tem nada a ver com isso. Então é importante que a civilidade é um ato cívico e que a civilidade vem em primeiro lugar.
Luciana pediu para falar. Queria só fazer uma colocação, que nós tínhamos, depois das últimas pesquisas, que acho que foi da Quest, uma movimentação em torno do Ratinho Júnior, que vinha sendo muito bem posicionado. Ele sumiu de cena com essa articulação do Tarcísio. Ficou claro que nós temos Zema apoiando, que se lançou o pré-candidato, mas que as chances são muito pequenas, porque ele tinha 4% na pesquisa. O Ratinho estava aí muito bem, mas ficou... Mas só que esses pessoal estão bem caiados lá, que não sabe para que lado vai. Então, se o Tarcísio é o homem da direita, não faz mais sentido aguardar que esse nome seja pronunciado, porque candidato próprio do PL vai ser, dependendo de quem venha, vai ser um tiro no pé, porque não faz sentido ter de um lado lá o Ratinho, ter do outro lado o Tarcísio, ter do outro lado o candidato do PL. É momento de uma super coligação, e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral permite essas coligações que precisam ser formadas já, para que nós tenhamos um pleito eleitoral democrático, que não vai ser resolvido às pressas, através de pesquisas populistas, onde aparece o candidato XPTO e quem é de locais mais distantes de São Paulo, que não conhece o Tarcísio, que não conhece bem, eventualmente, o Ratinho Júnior lá do Paraná, que esse eleitor tenha condições de conhecer o seu presidenciável. Então, a responsabilidade é muito grande pela decisão. É o futuro do país que vai ser resolvido nas eleições de 2026. Porque depois, mas o Lula foi reeleito, virou uma ditadura, 4º mandato. Ué, quem é responsável por fazer as articulações políticas, se não fizer no momento adequado, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Olha, reforço o convite aqui da Jovem Pan, então, para vocês assistirem amanhã, domingo, a nossa programação, então, com a cobertura de 7 de setembro. E para a gente fechar o programa, eu vou virar rapidamente a chave, só para citar um outro assunto, que foi importante essa semana e que tem relação com as tarifas e com tudo que a gente está comentando. O Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi apresentado nesta semana pela Comissão Europeia para aprovação. A análise será feita pelo Parlamento e pelos países que compõem o bloco. A ideia apresentada coloca países que desejam novos mercados para compensar as tarifas de Trump contra a França, que é a principal crítica aí a esse acerto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar muito confiante de que o acordo entre a União Europeia e o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai seja assinado até o final deste ano, agora de 2025. Haddad também afirmou que o cenário de tensão internacional reforça a importância da medida. A gente está bem no finalzinho, Mariana, vou pedir um comentário seu sobre esse acordo, o que ele pode influenciar para a gente economicamente aqui no país e quais as chances reais disso acontecer. Eu acho importante a gente ver o que está sendo discutido lá, né, na Comissão Europeia. Então, o líder, né, da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento, que é um alemão, o Bernhard Lang, ele falou, olha, o nosso acordo com os Estados Unidos, ele é humilhante, desequilibrado, irrealista e se solidarizou com o Brasil. Então, ele diz que pretende aí votar até o final do ano algo que ele chama de presente de Natal para o Brasil e para o mundo. E aí, o que a Comissão Europeia fez para tentar acelerar um pouco esse processo? Eles fizeram um split, né? Então, toda a parte do acordo, da parte comercial do acordo, eles tentaram acelerar para não precisar da aprovação dos 30 Estados-membros. O que a gente precisa levar em consideração do ponto de vista de impacto para o Brasil, né? Nos últimos acordos fechados pela União Europeia aqui na América Latina foi com o Chile em 2024, que é um acordo muito voltado a acesso ao mercado, praticamente 99% da pauta de exportação europeia chegando no Chile livremente. Em contrapartida, eles têm acesso a minerais críticos ou minerais estratégicos. Então, o que a gente não pode perder de vista aí nessa negociação que, de acordo com o Bernhard Lang, deve ser finalizada até o final do ano? Qual vai ser o nosso posicionamento em relação aos minerais estratégicos ou minerais críticos, como você queira chamar? Porque quando a gente está falando especialmente aqui os interesses no Brasil, lítio e nióbio para baterias e também
para a defesa, né, Unióbio, muito para superligas, aço, etc., para a defesa, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não é assinar o acordo de qualquer maneira, porque, de um lado, né, você pode estar garantindo para a União Europeia um suprimento aí de insumos estratégicos e, do outro lado, o Brasil pode continuar sendo simplesmente esse fornecedor de insumos baratos e não consegue capturar nenhum valor agregado ou desenvolver parte dessas cadeias de valor dentro do mercado brasileiro. Existe uma preocupação também em relação à energia verde. Possivelmente algumas das exigências da União Europeia vão ter a ver com o desenvolvimento de energia verde. Lembrando que o Brasil já tem um acordo com a Alemanha firmado em 2023 em relação à produção de hidrogênio verde aqui no Brasil, que é uma atividade que tem um potencial enorme, mas também exige, né, muito uso de energia limpa para que o hidrogênio, a eletrólise ali efetivamente aconteça. Se isso não for feito direito, pode encarecer, inclusive, a energia dentro do país e a própria distribuição de água em regiões ali semiáridas. Então, a gente precisa abrir a nossa pauta aí de acordos, mas a gente precisa saber fazer esses acordos. Perfeito. Olha, e com mais esse debate, então, a gente vai encerrando Linha de Frente deste sábado. Eu agradeço muito a companhia das meninas aqui na bancada comigo e também, claro, a de vocês que assistiram mais uma edição dessa bancada feminina do Linha de Frente. A gente volta no sábado que vem, às 6 horas da tarde. Aguardamos, claro, a companhia de todos. Bom fim de semana. Muito obrigada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.